Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Ele começou como estagiário da TV Unifra, atual UFN-TV, foi repórter da RBS-TV Santa Maria e Caxias do Sul. Em seguida, ele foi para a TV TEM, em Rio Preto, e atualmente está na Rede Globo São Paulo. Ele é Rômulo Dávila, egresso do curso de jornalismo da UFN e convidado de hoje no De Papo Com. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado pelo convite. Que bom. Eu queria começar, com uma pergunta que ela traz bem a tua trajetória, né? Desde enquanto aluno, né? Como é que foi para ti essa experiência na TV Unifra? Como que ela influenciou o teu trabalho atual? Eu acho que um dos grandes espaços que o curso de jornalismo tem é nos proporcionar, é nos dar essa liberdade de que a gente possa passear e fazer experimentações. Coisas que no mercado de trabalho a gente não tem essa oportunidade de, não, eu vou experimentar um pouquinho de rádio, um pouquinho de cinema, um pouquinho de audiovisual, um pouquinho de impresso e de digital. A gente não tem como ficar pulando quando a gente já está no mercado de trabalho. Mas aqui a gente tem essa oportunidade. Eu acho que o experimentar aqui dentro é super importante. A nossa carreira, o nosso mercado de trabalho, ele não começa depois que a gente pega o diploma. Bem pelo contrário, ele começa durante. Então eu acho que não aproveitar esse espaço que é tão rico de troca, de experimentar, de tentar, de errar, de acertar com os erros, de fazer de novo, não aproveitar tudo isso, eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que tem que fazer acontecer agora, para quando você chegar no mercado de trabalho, você ter algo para apresentar. É dizer, eu não tenho um currículo excepcional, mas eu já fiz alguma coisa. Eu sei como funciona o audiovisual, eu sei como funciona a fotografia, eu sei como funciona o impresso, e eu estou disposto a aprender, estou disposto a fazer isso. Foi assim que aconteceu comigo, quando eu saí para o mercado de trabalho. Eu não estava pronto, eu não estou pronto, eu ainda estou em construção, mas eu acho que, pela minha ótica, pela minha visão, eu acho que é o melhor que se tem a fazer, é passar por todos esses lados, é experimentar e ver com o que a gente se adapta. E enquanto isso, ir juntando material para o mercado de trabalho depois. E logo que tu se formou, tu começou aqui, né, em Santa Maria, depois foi para Caxias? Isso, depois eu fui para Caxias do Sul, tive uma passagem por lá que num primeiro momento foi temporária, de 3 meses. Eu estava cobrindo só uma licença, um período de férias de outros colegas. Quando terminou esse período, voltei para Santa Maria, trabalhei em outras áreas, com assessoria de imprensa, e o telefone não tocava, eu não era chamado e mais nada surgia, e eu já tinha pensado realmente que TV tinha acabado por ali, até que surgiu uma outra oportunidade. Para você entender como foi de pouquinho, né? Foi um passinho de cada vez. Sim, algumas coisas, né? algumas coisas planejadas, outras coisas o destino deu conta de encaminhar, e eu acho que também é legal quando isso acontece. Mas uma vaga foi puxando para outra, que foi puxando para outra. Não fui diretamente do Rio Grande do Sul para a capital paulista, fui primeiro para o interior do estado, mas eu também sabia que esse era um caminho a se seguir, que era importante começar por um outro espaço para chegar onde eu queria. Então, acho que é bem nessa dinâmica de colocar as coisas no seu tempo, entender onde você quer chegar e como você vai construir esse caminho. E tem bastante diferença, né, entre trabalhar para uma TV local e para uma grande emissora que é a Globo lá em São Paulo, né? E como é que é assim, quais as maiores dificuldades, os maiores desafios que tu enfrenta fazendo TV lá na capital, né, lá em São Paulo? Eu acho que tudo vai ser muito maior. Um acidente de trânsito aqui impacta na vida daquelas pessoas que vivem aqui. Um acidente que acontece lá pode impactar a vida de bem mais pessoas. Mas eu acho que, sobretudo, a nossa matéria-prima é a vida humana, é o que acontece com as pessoas. Então, uma pessoa que tem problema com um postinho de saúde aqui na cidade, numa cidade pequena, esse problema ele não deixa de existir na cidade grande, não, ele vai existir também. Eu acho que você saber escutar, você saber entender aquela realidade. As pessoas que a gente entrevista, elas não são as únicas a sofrerem com um determinado problema, elas apenas são representantes de uma comunidade ou representantes daquele problema para outras pessoas, então elas também são a voz de outras pessoas quando elas aparecem na televisão. Eu acho que tem essa diferença da proporção, tudo lá vai ser muito maior, mas não tem
tem diferença na nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima vai continuar sendo a denúncia, a nossa matéria-prima vai continuar sendo o buraco de rua, vai continuar sendo a falta do remédio no postinho de saúde, vai continuar sendo a calçada que está destruída e que não tem acessibilidade. Isso aí não vai mudar, independentemente do tamanho da cidade. E, assim, levando em consideração, né, tu já tinha comentado antes, ali na palestra também, tu gosta muito da questão comportamental, né? E isso já levou a alguns casos, tá? Que se tu não quiser falar também não tem problema, mas de um acontecimento, tu estava numa avenida e tu foi parar uma moça pra te dar entrevista e ela simplesmente seguiu reto, seguiu o rumo dela e não te deu atenção. E aí tu voltou, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas na hora, o que que tu pensou? O que que tu poderia ter feito ali? Eu sei que essa história acabou viralizando, algumas pessoas viram esse vídeo, e que bom que foi só esse, porque isso acontece com muita frequência. Eu já fui entrevistar uma pessoa uma vez no metrô, o metrô aqui tá cheio de gente, e lotado, e tá atrasando, e eu puxei, moça, deixa eu conversar com você. A moça me respondeu em francês, eu não sabia para onde olhar. Mas essa é a mágica do ao vivo, é você saber lidar com determinadas situações inesperadas. Na verdade, a nossa vida é assim. Você pode parar uma pessoa na rua, como você reagiria se você fosse pedir a direção de um endereço para alguém e você dissesse, moça, desculpa, posso falar com você? Você sabe onde fica a Avenida Rio Branco? E a pessoa te responde em francês. Você vai ter que sair dessa situação. Você vai pedir desculpa e você vai tocar a vida, vai tentar uma outra pessoa, ou a não ser que você fale francês, você vai conseguir agradecer ela ou não. Eu acho que a entrada ao vivo, ela não tem muita diferença de como é a nossa vida no dia a dia. É que a gente não percebe que determinadas situações no nosso dia a dia, elas poderiam estar sendo gravadas. Por exemplo, você pode, sei lá, errar a porta de um banheiro e entrar no banheiro errado, ou errar a porta de uma sala. Como você sai dessa situação ao vivo? Do mesmo jeito que você sairia na vida real. Quando ela passou por mim e eu tentei falar com ela, ela disse, não quero falar. Eu disse, bom, então tá, a gente tá vendo, a moça tá com pressa, não conseguiu falar com a gente, assim, e eu tento uma outra pessoa. Se ela disse não, outra pessoa vai falar comigo. Sim, claro. Já aconteceu de duas dizerem não, uma na sequência da outra, e eu pensei, não, realmente, é o problema com o dia, né? De hoje, não é o meu dia, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Porque daí a gente também entende, né, que as pessoas têm que parar aquela rotina delas, elas estão atrasadas, elas estão na correria, assim como a gente também tá, muitas vezes, e que daí elas optaram por não dar entrevista naquela hora, se fosse num outro momento. A câmera com luz, com microfone, é algo que assusta, eu entendo. Coisa, né? Então, se ela não parou para falar, outra pessoa para, ou duas não param, três não param, e aí sim a gente tem que tocar a vida, mas tem que saber sair dessa situação. E como eu te falei, essa situação foi uma das primeiras que apareceu, né, nas pesquisas, e como tu disse, divulgou bastante, né, isso passou por muitos locais. Eu queria saber se tu já pesquisou o teu nome no Google. Já viu o que aparece lá? Já vi algumas coisas reais, outras coisas nem tanto. É curioso, mas... Tá, mas sendo, né, tu é jornalista, tu não é uma pessoa assim, tu não é um ator, por exemplo, que é totalmente exposto. E tendo essa exposição da tua vida, do teu trabalho, como é que tu lida com isso no dia a dia? Como é que tu se sente? Olha, acontecem coisas que acabam misturando a vida da gente como jornalista e a vida pessoal. Por exemplo, eu já fui fazer uma tentativa de homicídio. Isso também, se pesquisar no Google, é uma das coisas que aparecem. Eu fui fazer uma tentativa de homicídio e eu descobri, quando eu cheguei na tentativa de homicídio, que era um amigo meu. Não um amigo muito próximo, mas era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo no interior do estado de São Paulo. Ele era de uma outra emissora, eu trabalhava em outra, era uma pessoa que tinha um contato. E aí, como que você sai dessa situação? Os meus chefes me perguntaram, você prefere não falar sobre esse assunto? Eu digo não, eu vou falar e inclusive vai ser uma maneira de eu colocar um pouco mais de emoção, uma carga emocional maior em cima desse assunto por se tratar de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que está bem, felizmente que está bem, mas que a gente tem que saber lidar com essas situações e isso não é fácil. A gente não está preparado e nunca vai estar para trabalhar com esse tipo de situação. Quando eu acordei aquele dia, eu nunca imaginei que eu iria para uma tentativa de homicídio, quando eu cheguei lá já não tinha mais, todo mundo já tinha sido resgatado, sim. Enfim, tinha só o veículo, mas a gente não acorda preparado para essa situação. Eu acho que a vida humana ela já é muito imprevisível. A vida do jornalista, então, é muito mais. Porque você pode ter as surpresas da sua vida e você pode ter as surpresas que a profissão te proporciona. Então, saber equilibrar, saber lidar com tudo isso, às vezes é uma turbulência de emoções. É a tua vida acontecendo alguma coisa e no teu trabalho acontecendo outra.
Assim como foi durante a pandemia. Eu tinha preocupação com a minha saúde. Eu tinha preocupação com a saúde da minha mãe, do meu pai. Mas eu sabia que para ajudar eles, inclusive, eu precisaria estar ali naquele momento, passando aquelas informações, porque era a única maneira que a gente ia conseguir sair de tudo aquilo que a gente estava vivendo. E no momento, né, tu estava na rua e descobriu essa situação na rua, que era um amigo teu. Sim. E por que tu decidiu continuar ali no teu trabalho? Eu já estava ali, eu acho que realmente eu ia conseguir trazer um outro tipo de visão para aquela. Não que algum outro colega não conseguiria fazer aquilo com responsabilidade, mas eu fui motivado por algo mais interior. Eu queria saber o que tinha acontecido, eu queria saber o que a polícia estava fazendo em relação a isso, eu queria saber o que estava acontecendo com o estado de saúde dele. Não que os outros assuntos, quando eu pego assuntos de pessoas desconhecidas, que isso acontece todos os dias, eu não tenho esse interesse ou essa preocupação. Mas aquilo ali foi algo que mexeu comigo. E eu achei que se eu estivesse à frente de conduzir essa reportagem, isso ia trazer respostas não só para quem estava assistindo, mas para mim também, porque eu estava muito curioso naquele momento. Eu queria saber também, tu já tem bastante vivência, né? Já tem bastante experiência na área. Qual é a marca que tu quer deixar para o jornalismo? Eu acho que cada pessoa tem um estilo e os estilos são diferentes e por isso que o telejornalismo ele é muito diverso. A gente vê colegas que são muito empenhados em fazer investigação, tem outros que gostam muito de analisar a parte burocrática da política e destrinchar isso para quem está em casa, fazer esse assunto que é tão burocrático, chegar até as pessoas e saber como isso impacta na vida das pessoas. Tem pessoas que têm afinidade por esportes, enfim, o telejornalismo ele compreende toda a nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, o telejornalismo o jornalismo em si, né? Ele pode retratar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comportamento, eu gosto muito de conversar, eu gosto de saber qual é o assunto do dia, eu gosto de ir para a feira para falar sobre o aumento do preço do tomate, e esse assunto não é menos importante do que uma denúncia de corrupção. São assuntos que todos eles passam pela nossa vida, a gente precisa saber o que acontece. Então, acho que a marca que eu quero deixar, se é que eu vou deixar alguma, mas espero que deixe, é essa marca de que o nosso dia ele pode estar na TV, que a gente pode também ter assuntos mais leves, porque a vida também não é só pesada, assim como a nossa vida também tem momentos de tristeza, de revolta, ela tem momentos de descontração, ela tem momentos de alegria, ela tem momentos de pensar no próximo, a gente se espelha muito com o que a gente vê na TV, a gente se revolta, a gente se emociona quando a gente vê algum escândalo, mas a gente também muda o nosso humor quando a gente vê uma reportagem de esperança, um projeto de sustentabilidade, um projeto social que está fazendo a vida numa comunidade. Eu acho que tudo que é positivo que vai para a TV, ela também inspira, ela também contamina. Então, se eu puder contaminar e mudar o dia, o humor ou a realidade de uma pessoa, beleza, o objetivo já foi alcançado. E, assim, tem alguma matéria, talvez algum evento que tu queira cobrir que ainda não aconteceu, mas que tu espera que aconteça futuramente? Eu espero que daí o jornalismo me surpreenda mais uma vez e que daqui a um ano a gente volte a conversar e eu diga, lembra quando eu não tive resposta no ano passado? Então, 6 meses depois aconteceu alguma coisa. Não tem problema. Eu acho que esse é o grande barato. Tá bom. Eu gostaria de te agradecer, tá? É realmente muito importante para todos nós, né? Tu estar aqui hoje. Foi muito importante a tua palestra para os alunos. Eu acredito que todo mundo tenha gostado. Todo mundo sempre gostou do teu jeito, na verdade, né? Isso que os professores comentam bastante. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Sucesso para você também. Obrigada. De Papo com Rômulo Dávila, repórter da Rede Globo e egresso do curso de jornalismo da UFN. A cada semana, batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!